Sejam todas muito bem-vindas. Hoje vamos falar um pouco como fortalecer o nosso emocional para que a gente possa recuperar a nossa essência. Vocês devem ter visto, assistido, se não, ainda tem a oportunidade, os vídeos que eu postei essa semana, e cada vídeo tem uma tarefinha. São vídeos curtos, de 1 minuto, 1 minuto e 15, 1 minuto e 30, e que é muito rápido de assistir. E se vocês não fizeram, vocês podem depois voltar lá e fazer. São algumas perguntas para vocês refletirem. Às vezes a gente pensa que pergunta é simplesmente uma mera pergunta, mas às vezes tem pergunta que deixa a gente paralisada, porque a gente não sabe a resposta. No entanto, perguntar não é para que a gente sempre tenha resposta, mas o objetivo de se perguntar é para que a gente possa refletir por que que eu não tenho a resposta, e se eu tenho a resposta, qual é a resposta? O que é que eu posso fazer a partir dali? Esse é o objetivo de uma pergunta. Quem sou eu? Meu nome é Avaneide von Naumann, eu sou psicanalista, psicoterapeuta breve, hipnoterapeuta, também sou aromaterapeuta, contoterapeuta. Trabalho também com a saúde nutricional, sou consultora nutricional de saúde. No momento, eu estou numa pós-graduação em naturopatia. Eu sei fazer muitas coisas. E eu sou fundadora também do programa nutricional e emocional Você de Bem Consigo. Eu não vou falar sobre esse programa aqui hoje, mas eu vou falar de uma parte deste programa, que é a parte emocional. E hoje eu convidei vocês aqui exatamente para a gente aprofundar todas as questões que a gente falou, ou seja, que eu falei nesses vídeos que eu coloquei lá no Instagram. E vamos ver aqui, revisar algumas questões. Se vocês quiserem responder, eu tirar foto para depois registrar e pensar um pouco sobre essas perguntas, fiquem à vontade. Qual Agora, como tá momento? lado a lado, Aba? Como tá lado a lado, a gente não vê, não. A gente vê bem pequititico. Mesmo dando aumentar, ele não consegue aumentar o zoom. Não consegue aumentar o zoom? Ah, Eu dá pra também ver não bem consigo pequititico. enxergar, não. Tá Você muito também não consegue enxergar, pequititico. não é? A gente pode Não. dar o zoom, mas mesmo assim o Eu estou zoom, vendo no aqui no máximo, é celular, eu estou pequititico. conseguindo ver. E tem dois. Ah, porque é a posição, né? Tem que virar o ângulo da coisa. Se você botar o celular assim no em pé, fica menor. Bota o celular assim em Ah, paisagem. pronto, melhorou, é. Agora já Ah. tô vendo. Ficou boa. Então, essas foram as perguntas que eu coloquei como tarefa para vocês. Uma das perguntas: qual momento você deixou de priorizar as suas necessidades? Aí eu pedi para vocês refletirem, sobre situações que você se colocou em segundo plano. Depois, 3 coisas que você sente falta em você mesmo. E aí eu pedi também para que vocês registrassem coisas, mesmo coisas simples, mas que você sente falta e que tem um significado para você. Outras perguntas foram: quais barreiras você gostaria de derrubar? E você anotar. Às vezes a gente tem tantas barreiras na vida, às vezes as barreiras são pequenas, às vezes elas são grandes, às vezes elas parecem ser insignificantes para outras pessoas, mas para a gente não. Então, não importa o que seja, se é uma barreira para você, é uma barreira. E aí, como é que a gente faz? Como é que você pode fazer para derrubar essa barreira? Né? É igual a dor. Tem pessoas que falam, fulano, agora, em setembro, que é um mês dedicado à conscientização da saúde mental e prevenção ao suicídio. E muitas pessoas consideram que a depressão é besteira, que é falta de Deus, que é um monte de coisa, menos que realmente é uma doença. E as pessoas que sofrem de depressão, elas têm uma dor muito grande. E às vezes as pessoas desconsideram a dor do outro. E qual é a maior dor? Vocês podem me dizer qual é a maior dor? Quem se arrisca a me dizer qual é a dor que dói mais?
Quem se Ah, arrisca? eu acho que é dor da alma. A dor da alma. Verônica, É, se arrisca? Não sei, não tenho ideia. Sabia? Acho que é a dor da ansiedade, será? Não sei. A dor, gente, que dói mais é a dor de quem está sentindo. Porque se dói para você, é você que está sentindo. Então, eu não posso chegar e dizer que a sua dor não é nada, que a sua dor é besteira. Então, a dor que dói mais é a dor de quem está sentindo. E a gente precisa desenvolver essa empatia, mas não apenas para os outros, mas para a gente também, né? Precisamos verdade. desenvolver essa empatia. É, e a outra questão foi: faça um compromisso com você mesmo. Quão disposta você está em fazer um compromisso com você mesmo, em se olhar mais um pouquinho, em se priorizar mais. Esse é um compromisso que todo mundo deveria ter, mas o comum é que principalmente as mulheres esqueçam desse compromisso, que elas sempre se coloquem em segundo plano. Às vezes, por ser mãe, por ser esposa, por ser uma empreendedora, por ser uma funcionária, por ser dona de casa. Por várias razões, as mulheres se colocam em segundo plano. E aí elas têm compromisso, sim, com todo mundo, menos consigo mesmo. Então, são questões para vocês refletirem e identificar em que ponto vocês estão. Vá anotando. Tudo que eu for falando aqui, se surgiu algum pensamento, alguma percepção, vocês registram. Isso é muito importante para que vocês avancem e que vocês possam realmente chegar àquele ponto que você diz assim: é isso, é isso, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer, era disso que eu precisava. Então, anotem. Por isso, eu pedi para vocês trazerem papel e caneta. Então, vamos lá. Hoje, vamos falar de pele, mas eu não vou falar aqui sobre cosmética, não vou vender nenhum produto de beleza, nada disso. Não vou falar de dermatologista, não é disso que eu vou falar. Eu vou falar de pele, mas no sentido simbólico. E o que é que significa a pele para a gente? Qual o significado da pele para a gente? O que é pele, afinal de contas? A gente sabe que o nosso corpo é revestido de pele, mas qual é o papel principal da pele no nosso corpo? A pele é o nosso maior órgão, mas qual é o principal papel da pele no nosso corpo? Quem pode dizer? Nos proteger, né, Eva, do ambiente, né? Das bactérias, das coisas que vai proteger nossos órgãos de várias coisas. Exatamente, para nos proteger. A pele, ela protege a gente. A pele também é o órgão que tem o primeiro contato com o mundo externo. Quando a pele da gente adoece, a gente fica mais suscetível a pegar bactérias, inflamação, né? A pele é a nossa protetora. E o que é que a pele significa aqui neste contexto? O que é que vocês acham? O que é que a pele significa nesse contexto? Quem se arrisca? Ninguém? A pele, nesse contexto aqui, significa que a gente tem de mais precioso a nossa alma, a nossa essência. E se a gente não cuida da nossa pele, que é a nossa alma, que é a nossa essência, como será que ficaríamos, né? Mas vocês sabiam
que tem mulheres que perdem a sua pele? Vocês sabiam disso? E como é que essas mulheres perdem a pele? Como? Existem diversas maneiras das mulheres perderem a pele, tanto quantas são as mulheres no mundo. Porque cada mulher, na sua jornada de vida, pode perder a pele, pode deixar alguém levar a sua pele, permitir que alguém roube a sua pele. Muitas mulheres passam por isso. Mas as mulheres que se permitem serem roubadas, elas não são más, mas e também elas não são tolas, não são bobas, não são bestas, como algumas pessoas falam. Então, e por que que ela deixa roubar a pele dela? Por que que ela deixa as pessoas, às vezes, levarem a pele dela, que é a sua essência, que é a sua natureza divina? Elas são, sobre um certo aspecto, inexperientes. É como se elas estivessem no cochilo psíquico. E o que é esse cochilo psíquico? Quando a mulher, ela nem percebe que está sendo roubada. Ela nem percebe que o que ela tem de mais importante está sendo corrompido por inexperiência, por, fugiu a palavra agora, inocência. A mulher vai se permitindo chegar nesse estado. E aí? Quando? Em que situação a gente perde a nossa pele? A gente perde a nossa pele quando a gente fica envolvida com o nosso ego. Eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você fica tão focado em tudo e todos e todas as outras coisas que você esquece de você. Porque você quer ser a Mulher Maravilha, você quer dar conta de tudo. Mas também as mulheres perdem a pele quando elas se tornam exigentes demais, quando elas são perfeccionistas. As mulheres, elas se automaltratam quando elas começam a exigir demais de si. Elas querem fazer tudo perfeito. Elas querem dar conta de tudo. Elas querem ser mulher maravilhas. Mas também elas perdem sua pele quando elas se martirizam desnecessariamente. E esse martirizar é exatamente porque ela não conseguiu ser perfeita. Mas, afinal de contas, quem é perfeito, né? Quando elas são dominadas por uma ambição cega, quer, por exemplo, uma mulher que tem uma ambição de fazer uma carreira, ela fica tão focada naquilo ali que ela esquece de cuidar de si. E quantas mulheres do mundo corporativo não desabou, não paralisou, porque esqueceu de cuidar de si, porque tinha uma ambição muito grande para o seu propósito, o seu trabalho, que esqueceu de si. Mas também essa mulher vai perder a pele quando ela se sente insatisfeita com o seu próprio eu, com o seu próprio, a sua própria existência. Existem mulheres que estão satisfeitas com sua própria existência, mas também com seus relacionamentos, com a sua família, com a cultura, com o mundo, com o lugar, com o trabalho, o lugar que vive, com o lugar que mora. E ela está insatisfeita com muitas coisas, mas ela não fala nada sobre isso. Sabe, vocês já ouviram falar em engolir sapo? É muita coisa que ela não gosta, mas ela não fala absolutamente nada. E aí eu lembro de uma frase de Freud que fala o seguinte: é, nenhum ser humano consegue esconder um segredo. Se a boca se cala, fala as pontas dos dedos. O que é que ele quer dizer com isso? O nosso corpo, ele vai expressar as nossas emoções de algum modo. E essa mesma frase
Eu tenho certeza que vocês já ouviram da avó, da bisavó, de um tio mais velho, né? O que a boca mudaram um pouquinho. O que a boca fala, o corpo padece. É assim que falam, né? Mas a mensagem verdadeira é quando a boca se cala, o corpo padece. Porque as doenças vão começando a aparecer, porque você não está expressando, não está vivendo as suas emoções. Então, quando a mulher não está satisfeita com tantas coisas e mesmo assim ela não fala disso, ela vai perder a sua pele. Mas também quando a gente finge ser uma fonte ilimitada de energia, de disposição, de presença, de doação. Existem mulheres que vivem para os outros. Existem mulheres que têm a síndrome da servidora. Ela está o tempo todo apagando fogo, e ainda é bombeira, apagando fogo de tudo e de todos, e esquece de si mesma. Então, essa mulher também vai perder a pele. E a mulher também vai perder a pele quando ela não faz nada para si. Quando ela ajuda todo mundo, faz tudo por tudo e para todos, mas para si mesma ela não faz nada, ela não se ajuda. Quando ela está em um relacionamento com pessoas que também não têm a própria pele, sabe? Dois cegos andando juntos. Então, quando uma pessoa se relaciona, uma pessoa que já não está com sua pele, ela está se relacionando com outras pessoas também que não têm as suas peles, não vai ficar bom, né? Vai ficar bem complicado esse relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu não falo só de um relacionamento amoroso, eu falo de relacionamento com o ser humano, da sua convivência social de modo geral. Mas também ela pode perder a pele quando ela se envolve em relacionamentos abusivos. Ela também vai perder a pele quando ela é, permite que as pessoas se apropriem dos recursos dela. E nem sempre esses recursos vão ser recursos materiais. Pode ser apenas o seu tempo, a sua bondade, a sua amorosidade. E tem pessoas que vão abusar disso, né? Então, a mulher, quando chega nesse estado, ela nem percebe tudo isso. E ela vai se permitindo, vai permitindo, vai permitindo. Mas não é exatamente o fato de uma pessoa ou coisa ser certo ou errado que vai provocar a perda ou o roubo da pele dessa alma. Mas quanto isso vai custar para cada uma dessas mulheres? Porque é o preço que você vai pagar que vai fazer a diferença. Talvez você seja uma mulher tão doada que você já se acostumou tanto e mesmo assim você é feliz. Tá tudo bem para você. Mas talvez você já esteja se sentindo exausta. Talvez você já tenha questionado. E eu? Será que as pessoas me enxergariam se eu não fosse assim? Se eu não ajudasse tanto as pessoas? Será que eu seria alguém à vista dessas pessoas? Ou as pessoas apenas me querem por perto porque eu tenho algo a oferecer? Tem um filme que foi um filme, né? Fizeram um documentário, um vídeo de uma moça que ela imigrou, né? Foi para outro país para estudar, fazer faculdade e tal, trabalhar. E aí ela postou um vídeo assim chorando, o coração despedaçado, porque ela achava que a família dela não amava mais ela, porque a família só entrava em contato com ela para pedir dinheiro, e ela sempre estava dando, 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 só que ela já estava se sentindo exausta, exausta, e ela começou a questionar até que ponto a minha família realmente me ama,
porque eles só lembram de mim quando eles precisam de alguma coisa. Então, talvez vocês estejam exatamente neste ponto, de se questionar até que ponto essas pessoas que fazem parte das minhas relações sociais, ou dos meus relacionamentos íntimos, ou até os membros da minha família, até que ponto eu sou uma pessoa vista e benquista. Será que está certo ser uma pessoa vista e benquista? Não é sobre o certo ou sobre o errado. É sobre o quanto isto custa para você. Isso aí só você pode dizer. Às vezes, a impressão que temos é de que, para qualquer lado que olhamos, que nos viramos, haverá algo ou alguém que precisa, que quer, que deseja algo de nós. Algumas vezes, algumas pessoas, questões e objetos são atraentes, charmosos, mas às vezes também são raivosos, são exigentes, são atrevidos, e mesmo assim, a gente cede, porque muitas vezes essas pessoas parecem indefesas. Muitas vezes essas pessoas fazem a gente criar o sentimento de que nós somos egoístas, porque a gente, na realidade, gostaria de ter dito não. Porque a gente, na realidade, gostaria de não precisar ter que fazer o que o outro está pedindo, né? E esse outro manipula tanto a gente que a gente vê a pessoa como um indefesa e a gente fica com o coração partido, achando que a gente é realmente uma pessoa má, que a gente é realmente uma pessoa sem coração, que a gente realmente é egoísta. Então, será que você está se permitindo ser tão manipulada a esse ponto de acreditar que você não pode olhar para você? Porque se você fizer isso, você é egoísta? Você é má? Será? Quando a gente perde a nossa pele, é lógico que a gente vai ter alguns danos. É óbvio. E quais são esses danos, né? Quais são esses danos causados pela falta da nossa pele? Uma mulher que casa cedo demais, ela já começou a perder a pele e ela busca nesse relacionamento tão precoce alguma coisa que ela não tem. Mas, às vezes, na busca de alguma coisa que ela não tem, ela termina perdendo o pouco que ela tem. Aí, uma mulher engravida cedo demais, também é um dos danos pela falta da pele. E aí, quando ela engravida cedo demais, ela deixa de viver a juventude dela e passa a se dedicar apenas à casa, aos filhos, ao marido, à família, mas ela sempre ficará em terceiro plano, não é nem em segundo, é em terceiro, quarto, quinto, qualquer outro. Nunca será a prioridade. A mulher não pode ficar doente, porque ela tem que cuidar de todo mundo, né? É, ela também começa a se deixar iludir por coisas que não são verdadeiras, por promessas ilusórias. Mas por que que ela se permite? Porque ela não consegue ver mais o que é verdadeiro e o que é falso. Ela não consegue mais distinguir o que vai ser bom para ela e o que não vai. E às vezes ela até suspeita, mas ela não tem coragem de se posicionar. A mulher que perdeu a pele, ela também vai procrastinar na vida. A gente ouve muito se falar de procrastinação. Ah, eu procrastinei, eu tenho que fazer uma tarefa, estou procrastinando e tal.
Mas e procrastinar na vida? Isso é muito sério. Uma pessoa que procrastina na vida, ela não vai estar vivendo, ela vai estar vegetando. E ela vai na onda que for aparecendo. Sabe, igual aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu? É assim. Então, essa mulher também, ela faz escolhas que têm um custo muito alto para ela mesma. E ela perde esse sistema de alerta antecipado, de perceber que aquilo não vai ser legal para ela, que aquilo vai levar ela para uma situação pior do que a situação que ela está. Ela perde a sua visão intuitiva, instintiva. Ela se recusa a dar o próximo passo. Eu já vi muitas mulheres dizendo assim: não tem jeito, né? Tem que ficar assim mesmo. Ela não tem coragem de dar o próximo passo. Ela não empreende a atitude necessária para que ela possa sair daquele lugar e ter uma vida mais digna, de qualidade e uma vida que ela merece. Então, esses movimentos da psique são como saques de dinheiro de uma caderneta de poupança psíquica. Imagine uma caderneta de poupança que você todos os dias tira um pouquinho, dá, faz alguma coisa, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O que é que vai acontecer com essa caderneta? Em algum momento, ela vai ficar vazia. De onde se tira que não se repõe, um dia seca. Só que esse vazio é o vazio da alma, porque a gente, quando só dá, a gente provoca um desequilíbrio. A gente provoca um desequilíbrio. O universo, o mundo, a vida, precisa de equilíbrio. E dar e receber faz parte também desse equilíbrio. Então, a mulher ela não pode somente estar ali para dar. Ela também precisa receber. A mulher dá atenção, mas ela também precisa de atenção. A mulher cuida, mas ela também precisa ser cuidada. A mulher dá carinho, mas ela também precisa de carinho. E se ela só está o tempo todo dando e não recebe de ninguém, um dia essa mulher vai ficar vazia. Ela vai perder a sua cor, ela vai perder a sua força, ela vai perder a sua essência, ela vai perder a sua utilidade, né? O único meio de permanecer agarrada a essa essência da pele e da alma consiste em manter uma consciência imaculada a respeito dos valores e utilidades. O que é uma consciência imaculada? Uma consciência imaculada é uma consciência intacta, nata. Será que a gente consegue isso o tempo todo, o dia todo, todos os dias? É difícil, não é? É difícil. Mas a gente consegue, pelo menos, permanecer com essa consciência mais aguçada. A gente consegue, pelo menos, ter essa consciência para sempre ativá-la quando a gente perceber que há necessidade. Porque realmente é difícil mantê-la ativada dia e noite, noite e dia. Mas se a gente tem essa consciência, a gente vai diminuir os furtos ao mínimo. E quais são esses furtos? Essa exigência que a sua vida, que as pessoas da sua vida têm de você, sempre exigindo, sempre esperando, sempre criando expectativas para você atender. E com isso, ir roubando, roubando, roubando a sua pele. Então, toda mulher que ela se afasta da sua pele, ela também acaba se afastando do seu lar, que é a sua alma. E ela acaba um dia se cansando.
Ela vai se cansar, porque, como já dizem, né? Tudo cansa, tudo demais cansa, e cansa mesmo. Então, ela vai procurar se revitalizar, revitalizar seu sentido de identidade e de alma. Mas como é que essa mulher vai conseguir revitalizar esse sentido de vitalidade e de alma se ela não tem coragem de dizer não, se ela é o tempo todo subserviente, se ela se sente mal e culpada quando se escolhe? É um trabalho terapêutico, é um trabalho de mergulho interno. E aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com a voz da sua alma? Para você ter que engolir tudo, para você, mesmo não gostando, não falar nada, para você, mesmo não querendo atender às expectativas que as pessoas criam sobre você, né? Então, hoje eu vou contar para vocês um conto que vem desse livro aqui. Eu vou botar depois lá no grupo um link deste livro. É um livro incrível, que a doutora Clarissa levou 20 anos para escrever. É uma preciosidade. E todos esses contos que tem aqui são mergulhos profundos na alma, da alma. São contos para a gente refletir diversos aspectos de nossa vida. E é isso que eu trabalho nos meus grupos terapêuticos. Hoje, eu escolhi de Foca, Pele da Alma, que é um conto que vai ajudar você a entender sobre a questão da sua essência. Mas, antes da gente falar sobre o conto, o que é exatamente contoterapia? Contoterapia é uma abordagem terapêutica, onde a gente vai usar os contos como uma ferramenta para promover o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento e a percepção de si mesmo, em que lugar você está no mundo, em que lugar você se encontra agora, qual é a sua posição no mundo agora, né? E a contoterapia ela é a cura para qualquer dano, para a gente resgatar coisas, eventos, situações que a gente viveu e que está lá perdido no nosso inconsciente, perdido nas histórias. Mas quais histórias? Nas nossas histórias. Porque cada história ela traz consigo uma vivência, né? Então, esses impulsos perdidos psíquicos estão escondidos nas histórias e cada uma na sua individualmente. Então, as histórias são como bálsamos medicinais. Elas são fortes, elas realmente conseguem adentrar no nosso inconsciente e só precisa que a gente pare e que a gente escute. Apenas isso. Escutar, não apenas com os ouvidos, mas também com o coração. As histórias, as histórias, elas suscitam interesse, desperta tristeza, questionamentos, identificação, curiosidade, compreensão, anseios. Quem nunca que escutou uma história e ficou assim curiosa para saber o final? Como será que terminou? E às vezes escuta uma história pela metade e fica tentando descobrir qual foi o restante. Ou às vezes até assistir um filme, porque o filme não deixa de ser uma história, né? Transformada em filme. E fica com aquela história ali um bom tempo na cabeça, na mente. As histórias fazem a gente refletir sobre a nossa vida, né? E que foi
o maior contador de histórias da humanidade, que já ensinava as pessoas com história, com parábolas. E não lhe falava mais, não lhe falava nada a não ser em parábolas. Jesus Cristo, né? Escutem com o coração as parábolas e com elas enigmas do passado serão promulgados para sempre. Enigmas do passado. O que foi que aconteceu com o meu passado, com a minha história, que irá promulgar para sempre? Promulgar não significa que aquilo tem que interferir negativamente na minha vida a vida toda. Promulgar, ela vai estar lá, existiu, mas a gente pode também dar um outro significado para esses eventos que acontecerem na nossa vida. E quando a gente trabalha na terapia, nos grupos terapêuticos, a gente vai entendendo que existe coisas que a gente não pode mudar em nossas vidas. A gente não pode mudar, porque o que aconteceu, aconteceu. Mas a gente pode dar um outro peso, pode dar um outro valor, sabe? Já ouvi alguém dizer assim, parece, parece museu, só fica recordando das coisas do passado. Onde é que você tem que estar na vida? É lá no passado ou é aqui no presente? Né? É sobre isso que a gente está falando, porque o que a gente viveu na nossa vida, a gente não tem como riscar, não tem como apagar, não tem como tirar, mas a gente pode dar um peso diferente, a gente pode ressignificar isso e aprender com tudo que a gente passa na nossa vida, né? Então, o conto, ele vai tirar a gente dessa perspectiva de reclamação, do lugar de vítima, de lamentação, e vai dar a gente uma nova perspectiva de vida, vai dar a gente uma oportunidade da gente ter coragem de fazer outras escolhas, mas também da gente tirar o ouro do caos. O que foi que eu aprendi com tudo que eu já passei na minha vida? Será que isso me ajudou a me fortalecer? Até que ponto? Doeu? Causou danos? Sim, mas passou. E agora? O que é que você vai fazer com isso? Vai carregar a vida toda como um saco nas costas, pesado, e onde você vai levar com você? Então é sobre isso. E o conto, ele dá conta. Ele dá conta de acessar esses conteúdos que estão lá no nosso inconsciente. Trazer à tona para que vocês possam refletir. O que é que você vai fazer com isso? Os contos, eles dão sentido às coisas inexplicáveis, eles curam, eles ampliam a nossa visão, eles instruem, eles abrem a nossa mente, eles nutrem a nossa alma, eles transformam a gente de dentro para fora, mas ele também aponta soluções. O conto é a arte de acessar a cura. Não é à toa que Jesus ensinava com parábolas, com contos. E hoje vamos falar de Pele de Foca, a Pele da Alma, que é um conto que fala sobre uma foca que perde a sua pele ao interagir com seres humanos, ao interagir com o mundo terrestre, né? Ficando presa no mundo dos humanos, essa mulher foca, ela perde sua pele, ela perde a sua força vital, a sua essência, e ela só vai recuperar isso quando ela encontrar novamente a sua pele e voltar ao oceano, que é o seu lugar seguro. O conto é uma metáfora para mulheres ou pessoas que, ao longo da sua vida, elas se afastaram da sua verdadeira essência. E, às vezes, nem têm o anseio de retornar à sua pele.
Mas esse conto mostra uma perspectiva de reconexão com o seu eu, com sua essência, com sua alma, e a recuperação da energia vital e o resgate dessa alma, dessa essência. Então, vamos ao conto. Eu já preciso informar vocês que eu vou precisar ler cerca de 10 minutos, mais ou menos. Vocês estão preparados ou preferem beber um pouquinho de água primeiro, ir ao banheiro? Ou podemos continuar? Tudo bem para mim. Tudo bem para você? Ótimo. Sim, Então, eu peço que vocês escutem com o coração. Sente-se confortavelmente, feche os olhos enquanto eu vou contando, lendo a história. Uma coisa muito importante, antes de eu começar, é falar que muitas pessoas confundem a contoterapia com contador de histórias. Contador de histórias apenas conta uma história. E a contoterapia, a gente vai entendendo todos os viés por trás daquela história e todas as nuances que aquela história traz consigo. E como essa história trabalha na história de cada pessoa. Isso é contoterapia. Contador de história simplesmente conta a história. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde está aqui o início. Pele de foca, pele da alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro dos céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos escuros ao longo são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo suas parcas e botas. Já de propósito, nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na vasta cabeleira da velha Anuluk. Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E foi nessa terra que vivia um homem tão solitário que, com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos e como o único remanescente daqueles tempos estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas condições uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas, já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer, mas, sem conseguir nada, quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha malhada no mar e seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente e com os remos bem fundos para se aproximar, e lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano a não ser na lembrança.
E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite da lua. E a sua pele cintilava como gotículas prateadas, como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco, e a água nela batia, levando-a cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso por se sentir tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe passava no peito como couro molhado e, quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu parca, da sua roupa. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira, como as baleias chamando na madrugada, ou não. Talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos, ou primavera, ou então, não. Era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora? Ora, elas estavam vestindo suas peles de foca. E uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e granindo de felicidade. Com exceção de uma. A mais alta delas procuravam por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela. Eu não posso me casar, porque sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem Temecaneque, lá embaixo, e apontou para o mar. Case-se comigo, insistiu o homem. Em 7 verões, prometo lhe devolver sua pele de foca. E você poderá ficar ou ir embora. Como preferir. A jovem foca, mulher foca, ficou olhando muito tempo o rosto do homem com os olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanos. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de 7 verões, tomaremos uma decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho e a quem deram o nome de Oruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Oruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto seu pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruk para a cama, ela lhe mostrava, pelo buraco da ventilação, as nuvens e todas as suas formas. Só que, em vez de falar das formas do corvo, do urso, do lobo, ela contava a história da vaca marinha, da baleia, da foca, pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça a cair no chão. Ela se tornou Naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia, seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque a sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Oruk despertou, ouvindo gritos, e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso, que era seu pai, repreendendo a mãe.
Ouviu também um grito como da prata que ressoa como uma pedra, que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há 7 longos anos, e agora está chegando o 8º inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. E você, mulher? Vociferou o marido. Você me deixará se eu lhe der a pele. Não sei o que eu faria. Só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la e por isso chorou até dormir. Só que, só para ser acordado pelo vento, um vento estranho que parecia chamá-lo. Oruk, Oruk. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu sua parca de cabeça para baixo e puxou sua metade. Ao ouvir seu nome chamado, insistentemente, ele saiu correndo à noite estrelada. Oruk! O menino correu, penhasco abaixo, de onde se via a água de lá, bem longe, no mar encapelado. Estava uma foca prateada, imensa e peluda. Sua cabeça era enorme, seus bigodes caíam sobre o peito. Seus olhos eram um amarelo forte. Oruk! O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e, bem junto à base, tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa, que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto com milhares de açoites de gelo. Oru! O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah, ele sentia seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah, exclamou ele com alegria e dor. E levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah, gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infinito da sua mãe. E a velha foca prateada, ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa, com a pele de foca voando atrás dele, e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele e fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir a sua pele de foca. Ah, mãe, não! Gritou o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trambolhões na direção do mar revolto. Ah, mãe, não me abandone, implorava Uruk. E logo dava para ver que ele queria ficar, que ela queria ficar com o filho, queria mesmo. Mas alguma coisa chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo do que o próprio tempo. Ah, mãe, não, não, choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou seu rosto nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade de respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito fundo até que encontraram o abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada que havia chamado Uruk de dentro do mar da noite abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está se saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca
afastou o olhar e respondeu: Magoei um ser humano. Um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino perguntou à velha foca: Meu neto? Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o tempo de ficar conosco. Ela chorou e juntos choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7 períodos, durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela aderiu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, a avó foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo, subindo de volta no mundo da superfície. Ali eles depositaram Oruque delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe a mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha faca, minhas esculturas de pedra, de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, eles se afastaram, saíram nadando mar adentro e, com o último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Oruque, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido e ser carregado para o mar pelos enormes espíritos de foca. Agora, nas névoas cinzentas da manhã, ele, às vezes, ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-las, sempre fracassam. Ela é conhecida como Tanquinak, a brilhante, a sagrada. E dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. E assim termina o conto, mas não tudo que a gente pode estudar com ele. Eu quero saber de vocês, qual foi a cena que mais chamou a atenção de vocês? Ou dormiram? Estão aí? Eu quase, eu quase dormi, um soninho. Cielma? Eu tentei me concentrar. Uhum. Qual foi a parte que te chamou a atenção, Cielma? Acho que, assim, eu não me baseei assim numa parte, mas em algumas coisas que eu me identifiquei nesse Uhum. conto, Uhum. que foi a entrega como mãe para um filho. Uhum. Uhum. É, assim, uma entrega, talvez assim, como eu me sinto, um pouco exagerada. Entendi. Isso tem a ver com você, com sua história? Sim, Pois é. Percebe como o conto traz para a gente algumas percepções que às vezes a gente não tem de e nós mesmos? eu nunca vi como o exagero, mas assim, de tudo que você já falou, muitas coisas que naqueles pequenos vídeos das perguntas e o que você foi relatando durante a apresentação
Foi exatamente as minhas respostas Hum, das perguntas. perfeito, maravilha. Continue refletindo. Você pode ainda ter várias percepções sobre isso, tá? Eu quero ler esse conto de novo com mais calma. Uhum. Eu vou botar depois lá o link do livro, e aí, quem sabe, né, vocês podem adquirir, talvez vocês achem. Ele é um conto longo, mas e também é um conto que dentro de um grupo terapêutico a gente pode levar um mês, 2 meses, só para elaborar o conto inteiro, sabe? Porque é um conto muito rico, tem muitos detalhes e muitas nuances para a gente trabalhar aqui. Aí você imagine uma mulher dessa que passou anos sem a sua pele, né? É, e às vezes nem precisa de muito. Como você falou aí, às vezes eu me identifiquei no exagero, né? E que talvez você não tinha nem percebido antes. Mas esse exagero, para quem é bom esse exagero? Existem mães que estão o tempo todo ali criando seus filhos numa redoma, o tempo todo protegendo, super protegendo, e com essa super proteção, ela se exausta, ela fica exaurida, mas Uhum, também ela sufoca o filho, ela não permite que o filho cresça, ela não permite que o filho vá para o mundo, vá para a vida. Tem muitas mães que são muito apegadas. Então, essa devolução da mulher foca ao filho à superfície tem muito sobre isso, sobre a gente criar os filhos para o mundo, a gente permitir que os filhos cresçam. Muitas mães não permitem que seus filhos cresçam. E quando eu falo crescer, não é no tamanho, porque no tamanho não tem como interferir, ele vai crescer. Mas é crescer mesmo na maturidade, crescer para a vida, né? E aí, qual foi a última vez que você correu livremente? E o que é que você pode fazer para que a vida volte a ter vida? Talvez você possa registrar essas perguntas para que você possa elaborar depois, para que você possa pensar um pouquinho depois sobre essas perguntas. E quando eu falo correr livremente, não é sair correndo efetivamente correndo, mas quando que você se sentiu livre para fazer as coisas, para você tomar decisões, para você falar de você, para você sentir os sentimentos que você sente. Ou será que você tem que estar o tempo todo se contendo, né? Porque normalmente as mulheres não podem. Não pode rir, não pode gerar, não pode ficar doente. Tem que cuidar, mas nunca é cuidada. Tem que dar, mas nunca recebe, né? Só tem um jeito. Foi essa, Vaneide, foi esse o sentimento que eu tive. Não foi Uhum, muito assim de sufocar assim, meus filhos, mas de me doar tanto e acabar me esquecendo. uhum. Exatamente. Exatamente. É uma doação tão grande que você fica anestesiada para perceber que É, você também precisa desses cuidados. e eu sempre vi isso como normal, como o meu papel mesmo. Uhum. Mas o que é a mãe? Quem é a mãe? Será que a mãe é um robô? É um ser anormal que veio de outro planeta? Ou é um ser humano? Né? Se a gente parar para ver dessa forma, mãe é um ser humano. Então, mãe também precisa de cuidados. Mãe também precisa de atenção. Mãe também tem desejos, tem anseios. Mãe também tem um direito de voz, né? É sobre isso. E aí? Só tem um jeito de uma mulher recuperar sua pele. Que jeito seria esse? Que jeito seria esse? Voltar ao lar. Voltar ao lar. E o que significa esse retorno ao lar, né? O retorno ao lar é
é onde o pensamento, o sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupção. E quando eu falo um sentimento ser mantido em vez de sofrer interrupção, é porque a mãe às vezes não pode estar triste. Ela até sente alguma coisa que entristece, mas ela tem que estar bem porque ela tem que cuidar de um monte de gente, né? A mãe não pode adoecer porque ela tem que cuidar de um monte de gente. Então, o sentimento pode ser mantido sem sofrer interrupções ou sem ser arrancado de nós porque alguma coisa, alguma pessoa, algum evento, alguma situação exige o nosso tempo e a nossa atenção. Isso é muito forte, gente. Se a gente parar para analisar, é como dizer assim, ó, você, mulher, mãe, você não tem direito a nada. Você não tem direito a sentir, você não tem direito a falar, você não tem direito a se expressar. Oh, não tem tempo para chorar, não tem tempo para sorrir, não tem tempo para se lamentar, não tem tempo para nada. Você tem que estar bem porque você precisa cuidar. Você só precisa estar bem para cuidar. Mas até que ponto é esse bem? Bem para quem? Né? Então, voltar ao lar é exatamente ter esse pensamento de que o seu sentimento pode estar ali, você pode viver o seu sentimento, sem sofrer interrupção. Igual quando a mãe também fala para o filho, engula o choro. É isso aí. É um sentimento que está sofrendo interrupção. E quantas vezes a mulher não tem que interromper esse sentimento? É sobre isso. E o lar é a pura vida instintiva que funciona como uma engrenagem. Quando tem o seu óleo, né? Quando está bem azeitada. E aí ele vai funcionar como deveria. Onde todos os ruídos, todos, absolutamente todos os ruídos parecem certos. A luz é boa e os cheiros nos acalmam e nos deixam, sem nos deixarem alarmados. Porque muitas mulheres elas estão no piloto automático. Está apenas sobrevivendo e não vivendo. Então, quando a mulher se permite viver suas emoções sem serem interrompidas, quando ela se permite viver essas emoções sem alarmes, ela está de volta ao seu lar. O lar é isso. É ser um ser humano. É poder sentir os sentimentos. É poder viver os momentos, seja ele qual for. Tem gente que está passando por um luto ou já passou por um luto e nem tem direito de viver o luto, porque que tem que estar bem para cuidar dos outros. Só que isso não fica de graça. Um luto deferido traz problemas seríssimos no futuro. Não é de graça. Então, viva as suas emoções. Então, nesse lar, não há só tempo de contemplar, mas também para aprender e descobrir o esquecido, o enterrado que está aí dentro de você, mas que está fora de uso. O que é que você tem dentro de você que está lá enferrujado, fora de uso, esquecido? Quando você volta ao seu lar, você vai começar a contemplar isso que está esquecido. E ali podemos imaginar o futuro e também nos debruçar sobre os mapas das cicatrizes e descobrindo o que levou ao que e onde iremos em seguida. Por que debruçar no mapa das cicatrizes? Porque a gente precisa entender. A gente, às vezes, precisa olhar para determinadas coisas que a gente se recusou a olhar. Sabe aquela coisa assim, eu não quero nem saber. O não, nem querer saber não significa que está resolvido, né?
E o não nem querer saber, você não quer saber, mas não significa que não está interferindo na sua vida negativamente. Então, nele não há tempo, só há tempo para contemplar, se você se permitir, se você estiver no seu lar, tá? Agora imagine uma coisa. Imagine o que aconteceria se você resolvesse seus conflitos internos e encontrasse alguém para compartilhar sua vida, para conversar nos momentos que você se sente triste, que você sente alguma coisa entalada aqui na garganta, sem julgamentos, simplesmente alguém para te ouvir. O que você faria tendo mais amor próprio? O que você faria confiando mais em você mesma? Quem você seria efetivamente? Quem? As possibilidades são infinitas, sim. E você está disposta a assumir, ou seja, a acessar essas possibilidades? Então, está na hora de parar de investir em tentativas paliativas ou achar que não tem jeito, que não vai dar certo. Parar de gastar tempo e energia com medo, com carência afetiva, com autocrítica, com ansiedade, com rejeição, autorrejeição. E usar essa sua energia criativa para que você possa viver a vida que você merece e que está aí para viver. Basta você se permitir. E é por isso que eu quero te convidar para participar do grupo terapêutico para mulheres, que é o grupo Florescer. O que é que essa palavra remete para vocês? Florescer. Quem pode dizer alguma coisa? Ah, talvez acordar, Acordar. Uhum. O que acordar mais? daquele, sei lá, do sonho que virou pesadelo, Uhum. Uhum. Exatamente. voltar a viver, é como você falou no início, né? É resgatar sua essência. Uhum. Exatamente. Florescer é começar a brotar, a dar frutos. Os frutos que você sempre pôde dar, mas foi podada. Resgatar o que está lá esquecido e renascer. Voltar a ter mais vida. Recuperar a sua essência, recuperar a sua pele. Isso é florescer. E esse é um convite meu para vocês virem para o grupo terapêutico Florescer. E o que é esse grupo terapêutico Florescer? Né? Como é que esse grupo vai ajudar a gente? Perceba que após vocês ouvirem a história Pele de Foca, Pele da Alma, vocês refletiram muito, né? Se identificarem em algumas partes. É, e às vezes a gente tem essa sensação de a gente estar perdida, de ter é, se desconectado da gente mesmo, da nossa essência, de ter carregado sim, um peso sem perceber que estava carregando um peso. E existe muito peso que nem são nossos, são apenas expectativas e demandas alheias. E enquanto a gente está lá ocupada em atender as expectativas e demandas alheias, a gente esquece da gente mesmo. A gente vai se esquecendo da gente. E quantas vezes você sentiu isso na sua própria pele? Aquela que representa quem você realmente é. Quantas vezes você foi deixada de lado para cuidar da família, talvez para cuidar da carreira, dos outros,
Quantas vezes você se sentiu sem espaço para o seu próprio florescer? Quantas vezes? É disso que a gente trata no grupo terapêutico. O grupo de acompanhamento terapêutico é para você encontrar o seu lugar no mundo, nos relacionamentos, na família, na vida. O grupo terapêutico, ele também é um grupo é, que está aí para mulheres, né? Para ajudar as mulheres que estão cansadas de se sentir sozinhas, mesmo estando em uma multidão, para as mulheres que se sentem confusas. E nessa confusão, ela começa a acreditar que não tem mais jeito. Confusa com as relações, com o seu papel. Uma mulher que quer mais a autonomia emocional. E às vezes ela não sabe nem por onde começar. Esse grupo terapêutico, Florescer, é um convite para você resgatar a sua verdadeira essência. E é através da contoterapia, que é essa ferramenta que eu uso para ajudar a gente a acessar o seu inconsciente, a gente vai mergulhar nessas histórias que tocam mais profundo, os mais profundos sentimentos, que tocam as nossas emoções e vai ajudando a gente a refletir, a perceber, a identificar o que a gente deixou para trás e vai dando motivação e coragem a gente para a gente nos reencontrar. E aqui, nesse grupo terapêutico, você terá um espaço seguro e acolhedor, ao lado de outras mulheres que também estão buscando se reconectar consigo mesma e se fortalecer emocionalmente. Assim, o grupo terapêutico vai te auxiliar, vai te ajudar. Então, se você está cansada de se sentir desconectada com sua própria vida, de lidar com essas pressões internas e externas também, né? Que sufocam a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza, esse grupo é para você. E aqui a gente vai juntas trilhar um caminho de autodescoberta, de cura, de acolhimento, através das histórias. E, claro, de dinâmicas que vão muito além dos problemas da superfície. Esse aqui é apenas uma degustação, é apenas uma demonstração de tudo que tem no grupo terapêutico. O grupo terapêutico é para você se você está disposta a mudar, está disposta a cuidar de você mesmo, está precisando de uma grande transformação na sua vida, porque você está cansada da mesmice, você está aberta a ideias novas e revolucionárias, mas também você está cansada de se sentir sozinha na multidão e ver a sua vida simplesmente passando. A sua vida passar e você sempre no mesmo lugar. E se você está cansada desses mesmos padrões e você já até tentou, já fez muitas coisas, mas não consegue mudá-los. Se você também quer perder o medo de amar, mas amar a você mesmo. Porque lembra quando eu falei lá na frente? Muitas mulheres perdem essa capacidade da autoestima, de se amar, porque quando elas tentam, alguém diz para ela que ela é egoísta, que ela não pode se amar. Mas também para você que está cansada de brigar com você mesmo. Você não está satisfeita com você. Para você que no fundo, sabe que existe um jeito de melhorar a vida, um jeito melhor de viver, mas que você não sabe ainda como e por onde começar. Esse grupo é para você. Então, nós ficaremos juntas pelos próximos 3 meses. Essa é a proposta.
E eu convido a vocês a virem, a se permitir florescer novamente e reencontrar a sua pele. Se reconectar com quem você verdadeiramente é. Então, se você sente que isso é um chamado para você, o grupo foi feito para você. E a gente junto, nós juntas, vamos caminhar em direção a esse florescimento emocional. E pessoal, é claro, que será simplesmente libertador. Porque quando a gente floresce emocionalmente, a nossa vida pessoal, profissional, espiritual decola. E é disso que muitas mulheres precisam. É o que você irá receber ao se inscrever nesse grupo terapêutico. Um encontro durante 12 semanas, ou seja, 3 meses. Um encontro por semana. Cada encontro tem duração de 1 hora e meia. E os encontros são via Zoom. Além disso, eu gravo e fica gravado, porque se porventura você não possa comparecer em algum dos encontros, você tem acesso a esse encontro durante 30 dias para rever. Além disso, temos o grupo do WhatsApp, que não é o grupo que vocês estão, é um outro grupo, um grupo somente das pessoas, né, das minhas flores, para que vão ficar lá e vão poder também interagir uma com as outras. E comigo também, é claro. Além disso que faz parte do grupo terapêutico, vocês também vão receber um bônus exclusivo, que vai ajudar, vai potencializar os resultados de todas as percepções, de todo o trabalho de elaboração que a gente faz dentro dos encontros. E que bônus é esse? É um bônus Coleção Florescer da Alma, que é uma coleção de meditações guiadas específicas para tratar determinado aspecto. E isso eu vou discutir somente quando vocês entrarem no grupo. Além disso, eu estou dando também um desconto de R$ 200 para quem fizer o pagamento via Pix. Então, se você entrar, você já ganha R$ 200 de desconto pagando via Pix, tá? Essa coleção da meditação Florescer da Alma, ela promove o equilíbrio emocional e fortalece a sua conexão com a sua essência. Como eu disse, são alguns áudios que vocês vão escutar e aí eu vou explicar quantas vezes, em qual momento, como fazer, para que você também vá fazendo uma reprogramação mental que vai ajudar você também a mudar alguns padrões de comportamentos. Ou seja, vai impulsionar os resultados de toda a elaboração feita dentro do grupo, tá? Além disso, as 5 primeiras pessoas que se inscreverem nesse grupo irá ter mais 2 sessões extras, porque o grupo, ou seja, o pacote que eu estou apresentando a vocês aqui, tem 12 encontros. Mas os 5 primeiros que se inscreverem ganham mais 2 encontros extras, tá? E além desses encontros extras, vai ter acesso também a um treinamento de aromaterapia que eu fiz específico para mulheres, falando sobre a saúde da mulher, saúde física e emocional, e principalmente questões femininas quando a gente entra na idade da loba, na menopausa. Então, esse treinamento é excelente. Eu ainda tem um e-book também desse treinamento. Então, as 5 primeiras vão ganhar esses 2 bônus, tá bom? E quanto é o seu investimento em você? Para você ter essas 12 sessões no Grupo Florescer, mais o grupo do WhatsApp, e os bônus, né? Referente. 12 vezes de 120,18 ou 1.297, que você também pode pagar à vista, ou se você dividir, vai ficar aí 12 vezes de 120,18. E esse valor, é claro, é por tempo limitado, tá?
Deixa eu só ver aqui. É um grupo que vai acontecer online, vai ser via Zoom, mas tem vagas limitadas. Por quê? Eu não tenho como colocar 200, 300 pessoas num grupo terapêutico, senão eu não vou conseguir ajudar as pessoas. Eu não vou conseguir escutar as pessoas. Eu não vou conseguir acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, as vagas são limitadas. Por isso, corre para se inscrever e, claro, se possível, ganhar os bônus exclusivos para os primeiros 5. Mas eu tenho uma, uma notícia boa para vocês. Como eu disse, o valor, deixa eu voltar lá para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo voltar. Consigo. O valor é 1.297, correto? Só que se você pagar com Pix, você ganha R$ 200 de desconto. Então, você vai pagar apenas 1.097. E se você se inscrever até amanhã, você ganha R$ 100 de desconto. Ou seja, você vai pagar 1.197. Então, existem duas possibilidades. Você pagando com Pix, você tem R$ 200 de desconto. Então, você vai pagar somente 1.097. E você pagando até amanhã, se inscrevendo até amanhã, você vai ter um desconto de R$ 100. Aí você vai pagar apenas 1.197. Já aproveita aí, ó, o QR Code do pagamento em Pix, é 1.097. Basta apontar, depois me chamar nesse telefone aí e colocar o comprovante. E aí vocês serão introduzidas no grupo específico, né? Que é o grupo o grupo Florescer, um grupo somente para quem adquirir o grupo terapêutico Florescer, tá bom? E é isso. As vagas estão abertas e agora eu vou abrir para perguntas. Quem tiver dúvidas,